Bom, vou continuar aqui agora na seção 3.2 do livro do Rafa, tá bom? Que são para definir funções. Então a gente viu que no R a gente tem várias funções. Deixa eu só criar aqui. A gente tem funções prontas, né? Então, por exemplo, média, por exemplo, é uma função, tá? Ou calcula a média aritmética. Soma e summary, enfim, tem vários, tá? Mas às vezes a gente precisa criar a nossa própria função, tá bom? Algum procedimento que você vai fazer, são alguns passos e você vai fazer muitas vezes isso, é melhor você salvar numa função, porque aí você chama a função e executa, em vez de ficar repetindo no seu código vários passos toda vez, tá bom? Então aqui na seção 3.2, ele fala assim, imagina que eu quero calcular a média, né, a média aritmética. Então faz de conta que você não sabe que existe uma função já pronta no R para isso, que é a min aqui, né? Bom, então, o que é a média aritmética? Se eu tenho um vetor x, certo? Sei lá, de 1 a 10, por exemplo. O que é a média aritmética? É a soma, tá? Dividido por n, né? Onde que eu consigo n? N é o tamanho do vetor, é o len de x, tá bom? Então, eu tenho essa média aqui. Eu posso criar uma função para calcular essa média. Então, como é que eu faço isso? Bom, ela precisa de um nome. Vou chamar média, tá bom? Vai receber. E aí, eu tenho que colocar, vou definir uma nova função. Então, eu vou usar function, tá bom? E aí, eu tenho que colocar aqui dentro todos os argumentos dessa função. Ou seja, por exemplo, a função min, ela tem o argumento x, por exemplo, primeiro argumento, tá? Então aqui eu vou chamar de x, podia ser qualquer letra, tá bom? E aí eu tenho que dizer aqui dentro o que essa função vai fazer. Bom, eu quero que ela calcule a média, ok? Então eu posso fazer, aqui ele está fazendo em partes, né? Então ele tem aqui a soma primeiro, tá? Tipo, soma de x i, né? Por exemplo, soma de x. N, comprimento do vetor, tá bom? E aí, o que eu quero que retorne? Eu quero que retorne isso, a soma dividido por n, tá bom? Então, essa é a minha função média. Então, tudo aqui dentro. Então, como que eu uso essa função? Bom, eu tenho aqui meu vetor x, eu vou aplicar, eu faço assim, média, o argumento é x, tá? Para que aqui eu pus x e aqui x, mas aqui pode ser outra coisa, tá? Podia ser um y, eu chamo de y, tá bom? Não importa. O que vier aqui, o vetor que vier aqui, ele está interpretando como x que ele vai usar aqui dentro, tá bom? Então isso é interessante, você está definindo aqui dentro. Então, peraí, aqui, run. Então, gerei o meu y, a minha função média e a média, ok? Eu calculei. Bom, será que a minha função média está certa? Ela tem que dar a mesma coisa do R, tá bom? Eu posso até testar, tem um comando aqui que ele usa identical min de y com o meu média de y. Isso foi exatamente igual true, tá bom? Agora, uma coisa que ele pede para anotar. Repara só que eu tenho esse S definido aqui como soma de x, certo? Então, imagina que eu tenho... Vou apagar aqui. Deixa aqui. Então, imagina, eu tenho esse S aqui definido, certo?
como soma de x, que é o que eu vou entrar na função. Mas imagina que antes de chamar a função, eu venho aqui e defina o s como alguma coisa, como 3, tá? Defini s como 3. Agora eu vou chamar a minha função, média de um vetor aqui, sei lá, de 1 a 15, por exemplo, tá? E agora, será que ele vai pegar assim de 1 a 15, esse é o meu x, certo? Será que ele vai colocar aqui s igual a 3 ou s igual a soma de 1 a 15? Entenderam a dúvida? Porque eu defini o s igual a 3 aqui. Fora da função. Fora da função. Tá? Esse s igual a 3 aqui definido fora da função não vai afetar nada o s definido aqui dentro. O que está aqui dentro é soma de 1 a 15. E aí a minha média vai dar corretamente o valor, tá? Min de 1 a 15, tá? Tá correto. Então, esse s igual a 3 não tem nada a ver com esse aqui internamente. Então, tudo que está definido, as variáveis definidas dentro da função, não sofre influência do que tem antes aqui, tá bom? E ó, eu rodei esse comando aqui, internamente ele fez isso aqui, certo? Ou seja, ele redefiniu o meu S, certo? Então agora se eu pedir para ele, por exemplo, aqui em cima, o S é 3, eu peço, imprime para mim, ele vai me mostrar 3. Rodei a minha função média, tá bom? Agora, meu S, internamente, ele é a soma de 1 a 15, tá? Então, será que agora que eu rodei essa função S vai mudar? Peço para imprimir o S. Não mudou, tá? Porque o que é soma de 1 a 15? Opa, não é 8, né? Não é 3, quer dizer, é 120. Então, tá vendo que isso aqui não afeta em nada que tá o S daqui de dentro, tá? Só para vocês entenderem essa estrutura. Dentro da função é como se fosse um mundo à parte aqui dentro, tá? O que mais que ele tem aqui? Bom, a função pode ter mais de um argumento aqui, tá bom? Aí tem um outro exemplo aqui no livro, ele coloca mais um argumento. Você pode ter mais de um argumento, tá?